Na imensa mansão dos Ferraz, o silêncio reinava como um rei solitário em seu trono dourado. Cada cômodo parecia uma vitrine, brilhante, impecável e frio. A riqueza estava em cada detalhe: o mármore que refletia a luz do lustre de cristal, as cortinas de linho egípcio que balançavam suavemente com o vento do ar-condicionado, os quadros caríssimos pendurados como troféus em paredes brancas demais. Mas nem todo esse luxo conseguia esconder a ausência de algo essencial: calor humano. Na ala leste da casa, em um quarto decorado por um designer renomado, vivia Henrique, um menino de apenas 7 anos. Henrique tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: brinquedos caros, roupas importadas, até um robô que falava 3 idiomas. Mas o que ele mais desejava era algo que nenhum cartão de crédito podia oferecer: afeto. Seu pai, Arthur Ferraz, era um homem de negócios. Um magnata conhecido por sua frieza e determinação. Sempre apressado, sempre ao telefone, sempre resolvendo problemas de milhões de reais, mas sem tempo para olhar nos olhos do próprio filho. A mãe de Henrique partirá há 2 anos. Um acidente de carro. Desde então, a casa ficou ainda mais silenciosa. Foi então que ela chegou. Dona Lúcia. Mulher simples, de passos leves e sorriso discreto, vinda da zona norte da cidade. Era apenas mais uma funcionária contratada por uma agência de limpeza. Mas ao contrário dos outros, Lúcia não limpava só o chão, ela reparava nas rachaduras invisíveis das almas. No primeiro dia, quando entrou no quarto de Henrique, ela não viu só um menino rico. Ela viu um menino triste. Bom dia, moço bonito, disse, com a voz doce de quem já embalou muitos sonhos com canções de ninar. Henrique não respondeu. Apenas a observou. Mas naquele olhar tímido, Lúcia leu uma coisa que ninguém mais via: carência. Sem invadir seu espaço, ela começou a incluir pequenos gestos na rotina: dobrava seus pijamas com carinho, deixava um bilhetinho com carinhas sorridentes na escrivaninha, ajeitava os brinquedos como se fossem preciosos. E certa manhã, ao perceber que o menino olhava curioso para sua lancheira, ofereceu um pedaço de bolo de fubá. Minha avó quem me ensinou a fazer, quer um pedacinho? Henrique aceitou. E, naquele simples gesto, algo começou a mudar. Não foi rápido. Não foi fácil. Mas foi verdadeiro. E do outro lado da casa, em seu escritório envidraçado, Arthur começou a notar. Não com os olhos, mas com o coração. Um coração que ele achava que já tinha endurecido de vez. Mas alguma coisa estava mudando. E tudo começava com aquela mulher simples, e o jeito como ela olhava seu filho. Os dias foram passando, e Dona Lúcia continuava sua rotina com a delicadeza de quem entende que amor se entrega nos detalhes. Enquanto lustrava o corrimão da escada de madeira, cantarolava baixinho canções antigas, daquelas que a gente ouve na infância e não esquece mais. Henrique, curioso, às vezes espiava da porta do quarto, como quem queria perguntar algo, mas não sabia como. Ela nunca forçava. Apenas deixava o tempo agir. Certa tarde, enquanto organizava os brinquedos espalhados pelo tapete do quarto, Lúcia encontrou um desenho. Era simples, feito com lápis de cor. Um bonequinho pequeno de mãos dadas com uma mulher de cabelos presos. Ela não disse nada. Apenas sorriu. Na manhã seguinte, deixou um caderninho novo de desenhos sobre a escrivaninha. Na primeira página, escreveu com sua letra redonda: para os desenhos mais bonitos do mundo. Henrique não falou nada. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormiu com o caderno abraçado. O pai, Arthur, percebia pequenas mudanças. O filho, antes calado e introspectivo, agora sentava-se à mesa do café da manhã, mesmo que em silêncio. Seus olhos estavam mais vivos. Ele até deixou escapar uma risadinha quando o cachorro do segurança entrou na sala correndo atrás de um sapato. Arthur, porém, não entendia. Não compreendia como uma faxineira, alguém que ele quase não notava, podia estar mexendo com a alma do filho, e com a dele também. Uma noite, ele chegou mais cedo do trabalho. Incomum. Ainda de terno,
Atravessou os corredores da casa como quem explora um lugar desconhecido. Encontrou Lúcia sentada no chão do quarto de Henrique, empilhando bloquinhos de madeira com o menino. Estavam tão entretidos que não o viram ali. Henrique sorriu. Riu alto. Arthur ficou parado à porta, em silêncio. O riso do filho ecoou dentro dele como um trovão manso. Há quanto tempo ele não ouvia aquilo? A mulher percebeu sua presença, levantou-se rapidamente, tentando conter o constrangimento. Desculpe, senhor. Ele me chamou para brincar, e acabei. Não peça desculpas. A voz de Arthur saiu mais suave do que ele esperava. Faz bem a ele. Ela assentiu, com humildade. Naquela noite, Arthur não trabalhou. Sentou-se em sua poltrona e ficou pensando. Pensando no tempo que perderá. No filho que mal conhecia. E na mulher que, com sua presença simples, trazia cor de volta àquela casa cinza. Era apenas uma faxineira, ele pensava. Mas havia algo nela, algo verdadeiro. E isso mexia com ele. No dia seguinte, pela primeira vez, Arthur perguntou o nome dela. Lúcia, ela respondeu, surpresa. Ele sorriu. Prazer, Lúcia. E naquele gesto, pequeno, mas raro vindo de um magnata, algo começou a mudar também dentro dele. O nome dela passou a ecoar nos corredores da mansão. Lúcia. Era como se, ao ser finalmente nomeada, ela se tornasse visível. Não apenas uma funcionária com uniforme branco e passos silenciosos, mas alguém que deixava rastros de calor por onde passava. Arthur começou a observá-la. Não por desconfiança, mas por curiosidade. Lúcia não fazia nada de extraordinário, e, ainda assim, tudo o que ela tocava parecia se transformar. A cozinha, onde antes só se falava em cardápios refinados, agora cheirava a bolo de milho nas manhãs de sábado. O jardim, que Henrique nunca pisava, virou pista de corridas imaginárias com tampinhas de garrafa. E o coração de Arthur, antes preso em cifras e contratos, começou a se abrir como uma flor que há muito não sentia o sol. Certa tarde, Arthur chegou em casa mais cedo. Coisa rara. Encontrou Henrique e Lúcia no quintal dos fundos. Ela havia improvisado um varal com lençóis brancos, e os dois brincavam de teatro de sombras com lanternas e recortes de papelão. Esse aqui sou eu, papai. Gritou Henrique, animado, ao ver a silhueta de um bonequinho com gravata projetada no pano. Arthur sorriu. E, pela primeira vez, riu. Lúcia olhou para ele com delicadeza, como se tivesse medo de invadir o momento. Mas Arthur se aproximou, sentou-se na grama, e disse: Posso participar? Henrique pulou em cima dele, sorrindo. Você vai ser um monstro bonzinho. E naquele instante, entre lanternas, gargalhadas e sombras dançando ao vento, não havia magnata. Não havia patrão. Só um pai. Um filho. E uma mulher que, com gestos simples, havia começado uma primavera naquele lar gelado. Nos dias seguintes, as mudanças ficaram visíveis até para os funcionários mais antigos. Arthur trocou o carro de luxo por caminhadas com o filho até o portão. Cancelou reuniões de domingo para tomar café da manhã com Henrique. Começou a reparar nos sabores, nos cheiros, nos sons. E começou a reparar mais em Lúcia. Nos olhos que carregavam silêncio, mas nunca julgamento. No jeito que ela falava com o filho, com um amor que não exigia nada em troca. E no quanto ele mesmo, aos poucos, desejava estar perto dela. Não era paixão repentina. Era algo mais profundo. Um respeito. Uma admiração que crescia com o tempo. Certa noite, Arthur chamou Lúcia para conversar no escritório. Ela entrou, com receio. Nunca estivera ali. Ele a olhou, sério. Mas seus olhos tinham um brilho diferente. Lúcia, você mudou esta casa. Trouxe luz para mim e pro Henrique. Arthur trocou o carro de luxo por caminhadas com o filho até o portão. Cancelou reuniões de domingo para tomar café da manhã com Henrique. Começou a reparar nos sabores, nos cheiros, nos sons.
E começou a reparar mais em Lúcia. Nos olhos que carregavam silêncio, mas nunca julgamento. No jeito que ela falava com o filho, com um amor que não exigia nada em troca. E no quanto ele mesmo, aos poucos, desejava estar perto dela. Não era paixão repentina. Era algo mais profundo. Um respeito. Uma admiração que crescia com o tempo. Certa noite, Arthur chamou Lúcia para conversar no escritório. Ela entrou, com receio. Nunca estivera ali. Ele a olhou, sério. Mas seus olhos tinham um brilho diferente. Lúcia, você mudou esta casa. Trouxe luz para mim e pro Henrique. Ela apenas sorriu. Eu só cuidei como cuidaria da minha casa, senhor. Do meu jeito. Arthur ficou em silêncio por um instante, antes de dizer. Henrique precisa de pessoas como você por perto. E, para ser honesto, acho que eu também. Naquela frase, algo ficou no ar. Algo novo. Algo verdadeiro. E no coração de Lúcia, que há muito tempo aprenderá a viver sem esperar nada de ninguém, uma semente começou a brotar. Lúcia passou a perceber os olhares. Discretos, mas constantes. Arthur agora a observava com atenção, não como patrão, não como alguém de cima para baixo, mas como homem que reconhece o valor de uma presença. Uma mulher que cuidava não só com as mãos, mas com a alma. Que sabia a hora do silêncio e a hora da escuta. Mas ela também carregava cicatrizes. Invisíveis, mas profundas. Numa tarde chuvosa, Henrique teve febre. Nada grave, mas o suficiente para deixar Arthur aflito. Lúcia foi quem preparou o chá, ajeitou os lençóis, colocou uma toalha fria na testa do menino e ficou ali, ao lado, contando histórias baixinho. Histórias de sua infância, histórias que ela inventava na hora. E, pouco a pouco, a febre cedeu. Arthur ficou encostado no batente da porta o tempo todo, em silêncio. Quando ela saiu, ele a chamou. Você já teve filhos, Lúcia? Ela hesitou. Por um instante, seus olhos se encheram de algo que Arthur não soube nomear. Já tive uma filha, mas ela não ficou tempo suficiente para ouvir histórias. Arthur sentiu o chão escapar sob seus pés. Me desculpe. Lúcia sorriu, com doçura. Está tudo bem. Já faz muitos anos. Mas acho que é por isso que eu cuido do seu filho como cuido. Porque, de alguma forma, ele me permite amar de novo. Arthur não sabia o que dizer. Só sentiu um nó na garganta, daqueles que a gente não desata com palavras, mas com respeito. Com presença. Aquela noite, ele não dormiu. Ficou pensando em tudo que aquela mulher, que viera apenas para limpar a casa, havia limpado dentro dele também. O tempo passou. Henrique estava diferente. Corria pelos corredores, sorria com mais frequência, fazia perguntas, desenhava o tempo todo. Em todos os desenhos, havia 3 figuras. Um homem, uma mulher, e ele. Sempre de mãos dadas. Um dia, Arthur o chamou e perguntou. Por que você desenha sempre nós 3, filho? Henrique sorriu, simples como só uma criança pode ser. Porque somos uma família agora. Arthur engoliu seco. Família. Uma palavra que ele não usava havia anos. Na manhã seguinte, Lúcia encontrou, sobre a mesa da cozinha, um buquê de flores do campo, simples, mas cuidadosamente arranjado. Ao lado, um bilhete. Para quem trouxe de volta o que eu nem sabia que tinha perdido. Arthur. Ela ficou parada, com o bilhete entre os dedos e os olhos marejados. Era isso, pensou. Estavam todos curando, cada um a seu modo. Um homem redescobrindo o papel de pai. Um menino reencontrando o afeto. E ela aprendendo que ainda podia ser amada, não por dever, mas por escolha. Os dias se tornaram mais leves. A rotina da casa já não era mais marcada por ordens, mas por encontros. Lúcia preparava o café da manhã e agora encontrava Arthur à mesa, esperando por ela e Henrique. Às vezes, os 3 comiam juntos,
conversando sobre o dia que viria, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, e, no fundo, era. Henrique já não se despedia de Lúcia com um aceno. Corria até ela e a abraçava forte, dizendo até mais, mamãe do coração, arrancando sorrisos cúmplices até dos empregados mais sisudos da casa. Arthur, por sua vez, começava a ver o mundo com outros olhos. A empresa seguia, os negócios não paravam. Mas sua prioridade mudará de forma sutil e irreversível. Às vezes, desligava o celular para assistir ao teatro improvisado de fantoches de Henrique e Lúcia na sala. Outras vezes, caminhava com ela até o portão, apenas para ouvir mais um pouco de sua voz calma, firme e doce. Mas havia algo entre eles que ainda não fora dito. Uma tensão silenciosa, mas carregada de ternura. Quase que pairava no ar. Os olhos se encontravam e desviavam, como quem reconhece um sentimento, mas teme nomeá-lo. Certa noite, Henrique adormeceu mais cedo. Estavam apenas Arthur e Lúcia na cozinha. Ela lavava as últimas xícaras enquanto ele, encostado no batente da porta, a observava em silêncio. Você pensa em ir embora algum dia, Lúcia? A pergunta veio baixa, mas certeira. Ela parou, enxugou as mãos e se virou devagar. Eu não sei, nunca planejei nada além de sobreviver. Mas aqui, com vocês, é a primeira vez em muito tempo que sinto que pertenço a algum lugar. Arthur se aproximou. Olhou-a nos olhos com uma delicadeza que só os que já perderam algo conseguem ter. Talvez, esse seja o seu lugar, Lúcia. E o meu também. Ela não respondeu. Apenas sorriu, com os olhos molhados de emoção contida. Naquela noite, nenhum beijo foi trocado. Nenhuma promessa foi feita. Mas algo foi selado, um pacto silencioso entre dois corações feridos, mas ainda capazes de amar. No dia seguinte, Henrique acordou com uma surpresa. Arthur, de avental, preparava panquecas na cozinha. Hoje é você quem vai ser mimado, disse, colocando um prato colorido na frente do menino. Lúcia chegou logo depois, assustada com a fumaça. Senhor Arthur, o que está fazendo? Ele riu, desajeitado. Treinando. Vai que a gente precisa de dois corações cuidadosos por aqui. Ela entendeu. E sorriu. Um sorriso cheio de futuro. Os dias seguintes passaram serenos, como se o tempo tivesse aprendido a andar mais devagar dentro daquela casa. Lúcia chegava com o cabelo preso e o sorriso leve de sempre, mas havia algo diferente em seus passos. Um brilho que só a esperança sabe acender. Arthur já não disfarçava tantos olhares, e Henrique apenas vivia. Brincava, comia bem, dormia melhor. Era um menino inteiro. Um coração restaurado. Certa tarde, Lúcia encontrou no quarto do menino uma folha com uma pergunta escrita com letras grandes e trêmulas. Eu posso chamar a Lúcia de mamãe para sempre? Ela ficou imóvel, com a folha nas mãos e as lágrimas vindo sem pedir licença. Naquele momento, soube que não era só uma hóspede temporária naquela história. Ela havia sido escolhida, por um menino que confiava de novo, e por um homem que aprenderá a amar de outro jeito. Quando Arthur chegou em casa, encontrou Lúcia sentada na sala, com a folha dobrada no colo. Henrique escreveu isso? Ele perguntou, sentando ao lado dela. Ela assentiu, sem conseguir falar. Arthur passou a mão nos cabelos, nervoso. Lúcia, eu sei que a vida colocou você aqui por acaso. Que tudo isso não estava nos planos de ninguém. Mas, às vezes, os melhores encontros são os que a gente não espera. Ela respirou fundo. Arthur, você é um homem bom, mesmo sem saber disso. Mas, tem certeza? Sobre tudo isso? Ele segurou suas mãos com firmeza. Eu tenho. Porque quando você entrou por aquela porta, limpando as janelas, foi como se tivesse aberto as minhas também. Eu enxerguei meu filho. Enxerguei a mim mesmo. E agora, só vejo um futuro com você. Lúcia chorou. Não de tristeza. Mas de alívio. Alguém a via. Inteira. No dia seguinte,
algo ainda mais simbólico aconteceu. Arthur cancelou todas as reuniões da manhã. Pediu que todos os empregados fossem embora mais cedo. E, ali mesmo, no Jardim dos Fundos, entre as margaridas que Henrique havia plantado com Lúcia, ele se ajoelhou. Sem luxo, sem plateia. Só eles três. Lúcia, você aceita dividir sua vida com a minha? Não como funcionária. Mas como companheira, como mãe do meu filho, como dona do que restou do meu coração? Henrique correu, segurando as mãos dela. Diz sim, mamãe. A gente precisa de você para sempre. Ela não precisou pensar. Já era. Já era deles. Sim, Arthur. Eu aceito. Meses se passaram desde aquele sim. A casa já não era mais a mesma, e não porque algo grandioso havia mudado por fora, mas porque, por dentro, tudo havia sido reconstruído com afeto. Lúcia agora morava ali, oficialmente. Mas mais do que isso, ela pertencia. Pertencia àquela rotina, àquela vida, aquele amor que não chegou com pressa, mas com profundidade. Henrique chamava-a de mamãe sem hesitar, e Arthur redescobriu o que significava cuidar. Passou a ir nas reuniões escolares, a ouvir os desenhos de Henrique como se fossem obras de arte, a aprender as receitas simples de Lúcia só para vê-la sorrir. Na casa, havia sempre cheiro de pão fresco, flores do jardim em potes de vidro sobre a mesa, e música baixa tocando nos finais de tarde. Às vezes, Lúcia dançava sozinha na cozinha enquanto lavava a louça, e Arthur a observava, rindo com o coração cheio. Uma noite, Henrique acordou assustado com um pesadelo. Chorava, procurando por alguém. Lúcia entrou no quarto correndo, seguida por Arthur. Sentou-se na beira da cama, abraçando o menino com firmeza. Foi só um sonho, meu amor. Mamãe tá aqui. Papai também. Henrique olhou para eles com os olhos ainda marejados. Vocês prometeram que iam ficar. Arthur se aproximou, beijando a testa do filho. E a gente vai. Para sempre. E naquele instante, o menino dormiu de novo, como só dormem aqueles que sabem que estão seguros.